Então, é que assim, obviamente para você competir, né, um dos seus principais objetivos e tal, mas querendo ou não, né, você teve mais ou menos, de novo, né, você já tinha tido essa experiência na Grécia, né, de mudança cultural, de você se adaptar a um novo Sim, ambiente. Aí quando você veio pro Brasil, obviamente, né, a primeira motivação foi o amor ali, né, pela sua esposa ali que você conheceu e tal. Mas qual que foi a impressão inicial que você teve no Brasil, né? Que isso daí a gente fica bastante curioso, né? De como uma pessoa de fora vê, né? Começa a viver a nossa realidade, como a pessoa se sente. Como é que foi pra você? Como é que se sentiu o Brasil? Qual foram suas impressões? E no final das contas, eu acho que você gostou, né? Que afinal você se não sim, naturalizou. Mas veja, qual que foi a sua percepção, tanto positiva quanto negativa, sobre o Brasil? o Brasil foi meu segundo país, né? O primeiro país foi a Grécia, que lá eu senti bem assim o que significa você imigrante num país, né? É, né? Senti o racismo e tudo, todas as palavras que vêm. Uhum. Mas no Brasil, eu posso falar que eu me senti, desde que cheguei no aeroporto, me senti em casa, me adaptei tão rápido e senti um abraço, né? Eu não senti que estava no país que não Que você era estrangeiro que, ali, que você era que eu ia me sentir de estrangeiro. fora. Sim. Sim, que eu me senti. Eu nunca ouvi aqui no Brasil alguém me chamar de estrangeiro ou alguém me chamar de albanês. Na Grécia eu ouvia isso muitas vezes, chamar de albanês, volta para a Albânia. E quando você foi pra Aqui Albânia, te no, chamavam de grego, né? Então você sentiu isso dos dois então, lados. então aqui nunca senti. Aí no começo me fala de alemão, eu falo para as pessoas, o que é isso? Por que tá me chamando de alemão, alemão? Eu não sou alemão. Ela fala, não, é porque você é branco e aqui no Brasil chama alemão. Ah, beleza. Mas isso chama até os brasileiros, não é nada xenofóbico, não. Então, cara, eu senti em casa aqui no Brasil, senti em casa, aí a comida, tipo, Aí é maravilhosa incrível, e né? Aí não tem o que falar. Gosta de uma feijoada? Qual que foi os pratos que você mais cara, gostou? tudo, ó, eu vou te falar que eu quase provei, vamos dizer assim, não sei de nomes, né, mas Uhum. a culinária brasileira eu já Experimentou de tudo. conheço, sim, conheço assim, experimentei, né, não conheço de Aham. nome não ainda, mas experimentei. E é maravilhosa, cara, maravilhosa. É É, assim, vamos dizer, desse sentido eu me senti em casa, mas tem outras coisas que não funcionam. sim. Não, só, né, a gente focando na questão positiva, né, até pra gente ser um pouquinho otimista, né, porque não é sempre, né, ultimamente se fala tão mal do Brasil, né, com questão de corrupção, com os problemas, né, recorrentes aí que acabam acontecendo, com política, né, que só dá dor de cabeça pra todo Sim, mundo, mas né, às vezes é bom também a gente valorizar nossos pontos fortes, né, e, claro, assim, claro, claro. graças E a o Deus. esporte é um ponto do Brasil que tem que ser valorizado mais, porque é um ponto muito forte. Sim, não, sem dúvida, né? Você vê que em várias categorias a gente se destaca, né? Às vezes não é, né, valorizado tanto em nível de investimento, né? Mas as conquistas que a gente consegue realmente, né, é de se admirar, né? Mas, né, voltando nesse ponto que você falou, eu já tive, felizmente, a experiência de viajar para outros países fora do Brasil, principalmente para a Europa. Eu já fui algumas vezes para a Europa e, né, tive essa sorte aí e tal. E é uma sensibilidade que você tem meio que natural, né? Eu já fui pra Europa, já fui pra alguns países aqui da América do Sul também. E acho que em todo lugar eu não senti essa energia do Brasil. Obviamente, em termos de qualidade de vida, né? Europa é 10 vezes melhor, né? Em termos de Sim. igualdade social, de desenvolvimento, né? E etc. Você não vê tanta pobreza em vários aspectos, né? Criminalidade, etc. Isso é nítido, né? Você pisou lá, você já sente isso. Mas ao mesmo tempo, você, né, deve. Você Sim. tá de prova aí do que eu tô falando. Mas ao mesmo tempo, da mesma forma que isso é nítido, eu também senti nítido essa outra parte aí que você acabou de falar, Serafim, no sentido de diversidade, apoio à diversidade no Brasil, eu acho incrível em todos os aspectos, né? Se você veio de fora do país, obviamente tem
racismo, tem xenofobia, tem é, preconceito no sentido geral no Brasil, também tem. Mas no sentido geral de apoio à diversidade, eu acho que o Brasil tem destaque em nível mundial. Assim, obviamente eu não, né, não tenho uma experiência tão grande de viajar para poder falar de todos os países, mas dentro dos poucos aí que eu tive a oportunidade de conhecer, o Brasil tá anos-luz na frente e nesse sentido até de países que você chega e tem muito esse preconceito, mesmo como turista, né? Você que querendo ou não, todos os países apoiam o turismo, que né, você está dando dinheiro pro país, ajuda muito na economia daquele país, Sim. e você não se sentir bem tratado, né? O pessoal fala muito de França, né? De Paris e tal. Eu já tive a oportunidade de ir pra lá. E realmente é verdade, eles não tratam ninguém de fora Não bem, tá. até os próprios europeus. Eu tive essa experiência, né? Não vou generalizar, mas eu tive essa experiência. Mas não só o Paris que todo mundo fala, mas a Europa, no sentido, alguns países são mais receptivos, como a Irlanda, como a Espanha, como a Bélgica, mas tipo Londres, daí os caras meio vê, brasileiro, estrangeiro, né? Eles não chamam de gringo, né? Mas estrangeiro os caras são meio reticentes, mas não só com isso, né? Você vê até questão de diversidade no sentido geral, né? De pessoas de outros países, mas também a própria questão de homossexuais tem um preconceito muito forte. Eu percebi isso até conhecendo pessoas lá que passam por isso na pele e tal. E o Brasil, querendo ou não, por mais que ainda tenha muitos problemas, isso é referência. E normalmente quem é de fora e vem pro Brasil é recebido de braços abertos. Até porque a gente tem curiosidade, né? A gente é um país pobre, a gente quer saber como é que é lá e tal. Todo mundo é muito receptivo. E quando você tá no caminho inverso, que você tá visitando lá fora, você não sente a mesma coisa. Faz sentido o que eu tô falando? Você também concorda Claro, com claro, isso? muito, muito. Lá fora, como falamos na Europa, eles pensam muito com preconceito. Sem conhecer as pessoas, eles colocam a tabela nas pessoas, né? Nas pessoas, vamos dizer, do país de onde vem. Porque, por exemplo, o brasileiro tem que ser uma tabela e o americano não tem essa tabela. Uhum. Talvez o americano seja pior que o brasileiro, ou talvez seja o francês melhor que o americano, o grego. Então, eu acho que, primeiramente, você tem que conhecer a pessoa, né? O Com preconceito certeza, tem. que não faz sentido, né? Sim, Você não tabelar faz sentido. já tá errado. Você nem conhece, nem pisou Ah, no país, e você começa a falar mal porque você ouviu no jornal, ou leu em algum lugar, ou algum te falou, aí você vai acreditando, né? Mas isso é muito longe da realidade. E é bom do Brasil, isso que você falou, né? Que o Brasil recebe todo mundo com braços abertos. Eu acho que isso aí é um ponto muito forte do Brasil. legal. Aí, que bom você de fora, né? Eu já tinha tido essa percepção, mas é legal você de fora comprovar isso na prática, né? Porque eu não passo por isso, mas você passou né, e é o que eu falei, a gente, né, tem tanto problema que a gente sempre critica o Brasil e tal, acho que é importante também a gente parar pra elogiar e dar crédito em cima dos nossos pontos positivos também, esse é um deles, que é muito legal você estar reforçando aí. Mas beleza, né? Agora vamos pra prática aí. Também na sua perspectiva de fora, você achou isso positivo? Eu acho que você gostou do país no sentido geral, né? Que você se naturalizou e tal. Mas agora eu queria, né, por curiosidade mesmo, saber o que você achou de problema mesmo. Que existem vários, né? Eu queria que você filtrasse aí. O que realmente mais te incomodou aqui de estar vivendo no Brasil, dos nossos pontos fracos aí. Eu posso falar, por exemplo, como sou atleta, posso falar do esporte, que Sim, minha vivência é dentro do esporte. Então, perfeito. o maior problema é o apoio nos atletas. Todo mundo aqui no Brasil quer jogar futebol porque os ídolos no Brasil são maiores no futebol, né? Uhum. Também, se você pensa para frente, você vai ganhar muito dinheiro se você for um jogador top, né, Muito no futebol, valorizado e tal, né? mas não que todo mundo que começa jogando futebol vai chegar nesse nível, né? Difícil, né? Porque é muita concorrência também. Tem tem outros esportes também. E o Brasil tem alguns programas de apoio desse que você começa o esporte com o programa Bolsa Atleta, né? Incentivo, Que é um né? programa que é um programa muito forte no Brasil.
e também tem as Forças Armadas. Mas tudo isso, o problema é que você começa, você tem um suporte para começar, tem um suporte para você fazer a caminhada dentro do esporte, chegar até um certo ponto. O problema é que depois você que vai fazer. Para um atleta, que ele vai gastar 20 anos, 25 anos da vida dele, né? Porque o esporte tem um data limite de expiração. Você Uhum. depende do esporte que você faz, A sua pode condição chegar até física, 30, né? 35, 36, 37 anos, você vai terminar. Você tem que falar, chega, né? Uhum. Depois desse ponto, o que acontece? Aí que é o problema. Se você não for jogador de futebol, né? Porque se você for jogador de futebol, você resolve sua vida e dos seus filhos, dos seus netos em um ano. Sim. Mas Mas nos outros casos, né? os outros casos, os outros esportes, você tem campeão olímpico, campeão pan-americano, campeão sul-americano, campeão Medalhista de brasileiro, ouro, etc. que acabou a carreira dele, ninguém conhece ele, o nome dele é esquecido, e ele não tem nenhum apoio do governo. Que ele ofereceu, vamos dizer, 15 anos da vida dele para defender o país, para defender a bandeira brasileira, né? Sim, representar a gente, sem dúvida. Sim, aí, depois desse ponto que não tem o apoio, eu acredito que tem que ser uma lei, o governo tem que fazer uma lei para dar uma segurança nos atletas depois. Porque nas Forças Armadas, por exemplo, você entra, o máximo que você pode ficar e 8 anos. Uhum. E se você entrar, né? Porque tem também lá uma outra burocracia. Sim, não é fácil. Não se você é atleta, atleta top da sua categoria, da sua modalidade, que você tem o direito a entrar na Força Armada, você não entra. Porque primeiro vai entrar quem conhece mais pessoas, né? Não pro mérito. Critério de afinidade ali. Não pro mérito. Mas a duração é 8 anos. Depois desses 8 anos, Se aposenta. se você se aposenta, mas, por exemplo, eu comecei com 13 anos, hoje tenho 35 anos, 22 anos dentro do esporte. Sim. Eu não tenho nenhum dia com carteira assinada de trabalho. Então, eu nunca vou ter uma aposentadoria do governo, né? Porque eu não trabalhei. O meu trabalho foi, tipo, treinar. Uhum. Eu acho que, nesse sentido, o governo poderia fazer uma lei para dar um apoio melhor nos É atletas. que nem você, né, exemplificou da Grécia, né? Que daí eles usavam essa questão de tratar como funcionário público e já meio que dava essa segurança para os atletas. Porque desincentiva, né, Serafim? É, por mais que você ame o esporte, você tem que sobreviver, né? Aí você às Sim. vezes cria família e tal, você tem que sustentar filho e etc, sua esposa, suas necessidades, etc. E aí você pensando que você tem uma oportunidade que, né, se conseguir patrocínio e tal, conseguir sustentar com o esporte durante determinado tempo, mas você sabe que isso é limitado, porque é uma questão de condicionamento físico. Então é o que você falou. Aí você tem certeza Sim. absoluta que depois dos 35 anos você vai estar a Deus dará, você não tem um respaldo, né, que aí é o que você acha que deveria ter, né, que é essencial para incentivar a Aí que pessoa a começar. começa o Porque senão trauma. a pessoa nem começa, né? Senão ela vai vira contador, porque depois, como contador, ela consegue se aposentar, né? Agora no esporte tem essa dificuldade, né? Eu não estou dizendo que, por exemplo, não fazer. Para você começar e até chegar a um certo ponto, o apoio é muito bom do Brasil. Legal. Por exemplo, o, o menino, a menina, as crianças, né, começaram um esporte, já ganham uma bolsa, já consegue, tipo, entrar na faculdade. Até esse certo ponto, sim. Não que Legal. todo mundo vai chegar a ser atleta do alto rendimento, Uhum. né? Porque alguns não gostam, alguns fazem até um certo ponto. O cara fala, ó, entrei na faculdade, quero seguir minha carreira na faculdade, não quero mais com esporte. É Mas para os natural, atletas do né? alto rendimento, para os atletas do alto rendimento que a gente treina 8 horas por dia, é muito tempo que você dedica, você não consegue fazer outra coisa. Hum. Porque você treina 8 horas por dia, você tem que descansar, você tem um horário de comer, para você voltar no outro dia a treinar. Então, para esse grupo de atletas de alto rendimento, que tem medalhas,
tem que ter uma lei específica. Mas para o resto, que tipo, a criança começou com 8 anos, 9 anos fazer esporte, o Brasil é top. Já tem bolsa Ah, que legal. Olha estudantil, só. já tem bolsa nacional. Se você, por exemplo, em qualquer esporte olímpico, se você for atleta nacional não, se você é campeão nacional, você ganha uma bolsa. É bolsa boa. Se você vai ganhar uma competição internacional, essa bolsa aumenta. Olha só. Então, Legal. é um suporte, um apoio muito bom do governo. Mas daí para frente, Entendi, entendi. aí que tá o problema. É, então, incentiva ali no começo, né? Porque também, né, todo mundo tem o direito de mudar de ideia, né? Da mesma forma nas outras profissões, né? Você às vezes começa uma faculdade lá de economia, no meio do caminho você muda de ideia. Aí você, sei lá, vou virar artista, vou começar a pintar quadro. É, todo mundo tem Sim, esse direito de poder mudar de ideia. Então, existe esse incentivo, legal, né? Que você falou que nesse ponto é positivo aí, de você começar, né? De ter a oportunidade de você poder conciliar com seus estudos e tal. Mas chega num nível. Aí, se você realmente define, é aquilo que eu quero. Vou sim, ser campeão, vou ser medalhista, vou ir para as Olimpíadas. E aí você, pra conseguir, né, chegar nesse nível, é o que você falou dessa chave de virar um atleta de alto rendimento. Aí você tem que se dedicar 100%. E aí, para esse cara que se claro, dedica 100%, você não tem essa segurança no futuro, né? De ter esse respaldo de depois, né, que você conseguir alcançar os objetivos, o governo te apoiar, né? claro. É aí que o governo vai te apoiar durante o tempo que você for atleta de alto rendimento, mas depois acabou tudo. Entendi. Depois E aí acabou foi a tudo. escolha que você fez, né? Você se dedicou 100% pra isso. Você não vai ter, não vai poder depois ir pra uma outra profissão. Você não vai ter experiência em outra profissão porque você se dedicou total a isso, né? E por isso Sim, que sim. precisaria A ter minha, esse respaldo, né? sim, o que que eu tô pensando para fazer? Virar treinador, Uhum. trabalhar com crianças, tipo, passar o meu conhecimento para a próxima geração. Legal. É uma alternativa, né? Mas seria legal se tivesse Sim, apoio do governo também pra auxiliar nisso. tipo, por exemplo, eu não ia fazer a faculdade de medicina e treinar e chegar no alto rendimento. Porque É, você tem que estudar 8 horas, treinar mais 8 horas, é humanamente e, vo- impossível, né? e você vai dormir menos horas. Entendi, não, faz total sentido. Mas legal. Mas quais campeonatos que você já participou representando o Brasil? E em 2018 foi meu primeiro campeonato internacional, representando o Brasil, foi o campeonato pan-americano. No Santo Domingo, ganhei o terceiro lugar, medalha de bronze. Olha só, legal. Depois, no final de 2019, teve o Campeonato Mundial, que já era classificatório para os Jogos Olímpicos Tóquio.